Oi, pessoal, tô de volta. E complementando o vídeo que eu tava falando de carícias, que a gente falou de carícias e a gente falou da economia de carícias. Quando a gente falou da economia de carícias, quando eu falei da economia de carícias, eu falei das injunções, que são as proibições. O que a gente foi proibido, o que não foi permitido pra gente em relação às nossas carícias, aos nossos afagos. Lembrando de novo que carícias é a mesma coisa que afago, que é uma unidade de reconhecimento humano, tá bom? Então, só que faltou eu falar uma coisa muito importante. A gente ficou nas injunções, que eram as proibições, e agora é importante que a gente fale das, das permissões. Primeiro eu tinha falado das proibições e de como que a gente vai sendo, como que essas proibições vão internalizando na gente, como a gente vai é, acatando isso sem muita consciência e vai vivendo isso ao longo da vida. E é muito importante que a gente tenha agora as permissões, que são a quebra, que será a quebra das injunções, né? Então, eu vou repetir as 5 proibições que Claude Stein falou, lembrando que Claude Stein foi um analista transacional muito importante, que tem livros maravilhosos, que desses livros dele, ele fala da economia de carícias. Então, baseado nessas injunções, ele falou de 5 injunções. Então, a primeira, para eu falar das permissões, eu preciso relembrar as proibições, para a gente ter até como poder ter essa permissão e se permitir com maior facilidade, enfim, com conhecimento mesmo, porque assim fica possível, né? Então, a primeira proibição é não dê afago se você os tiver, que é aquela proibição de que eu não posso dar o que eu tenho, né? A gente muitas vezes é impedido de dar livremente o sentimento de amor. E isso não é tão incomum. A gente viveu isso em algum momento, a gente foi proibido por algum motivo que os nossos pais entendiam que não seria legal, e a gente passa a ter isso como não uma meta, mas como uma coisa internalizada que a gente nem pensa. Por que será que a gente não dá carinho se a gente tem para dar? Por que será que a gente não dá amor se a gente tem para dar? Então isso é proibido e a gente nem se dá conta que foi proibido lá atrás por alguma questão familiar, possivelmente por uma questão familiar, e aí a gente passa a vida não dando o que a gente pode dar. Então se eu tenho muito carinho, se eu tenho muito amor, pode ser que em algum momento os meus pais, as pessoas que cuidaram de mim, não entendiam que eu podia dar isso livremente, que seria ruim, seria mal visto, não seria muito bom, por algum motivo, por uma mensagem externa, por alguma coisa externa, e não por uma análise, por uma perspectiva de se pensar que, por que não? Se eu posso dar aquilo que eu tenho, se eu tenho muito carinho para dar, se eu tenho amor para dar, se eu tenho um sentimento por uma outra pessoa, por que eu não posso dar? Por que é proibido? Por que seria ruim? Então a gente pode ter tido essa proibição sem perceber. Então, não dê afagos se você os tiver. Qual é a permissão? Dê afagos se você os tiver, né? Isso é muito melhor do que você não dar. Então, se eu tenho vontade de fazer um carinho numa pessoa, se eu tenho vontade de reconhecer a pessoa por quem ela é, por que ela fez, por qualquer coisa, uma carícia positiva que eu queira dar para alguém, eu posso dar livremente, sem me sentir proibida, sem sentir a não permissão que eu tive lá atrás, e viver isso com plenitude. Então, sim, dê afago se você os tiver, porque vai ser legal, porque é bom a gente reconhecer o outro, é bom a gente afagar o outro, é bom a gente acariciar o outro, porque também é bom a gente ter isso, né? Então, sim, a gente pode dar afago se a gente tiver. Então, é legal que a gente faça isso, tá? Então, a permissão para essa injunção seria: dê afago se você os tiver, ok?
A segunda é, não peça afagos quando você os necessitar. E aí, isso que eu falava no outro vídeo, isso é o mais disseminado entre as pessoas. Então, você não pode dar afagos se você os necessitar. Você não, perdão, você não pode pedir afagos se você o necessitar. Que se a gente for pensar, nossa, mas por que será que não? Pois é. E aí, muitas vezes, a gente não tem consciência que a gente foi proibido de pedir o que a gente precisava. E olha só, se a gente for pensar, muitas das nossas doenças emocionais nasceram daí, de uma necessidade que não foi atendida e que eu passo a vida inteira achando que é por um outro motivo e muitas vezes pode ser por esse. Então eu não satisfiz a minha necessidade e aí eu não tenho consciência disso e aí eu acredito que o meu adoecimento mental, que virou depois um adoecimento físico, é por uma outra causa, é por uma outra coisa. Eu tenho uma enxaqueca durante anos e nunca ninguém conseguiu resolver, fui em todos os médicos, todos os neurologistas e ninguém conseguiu resolver. E aí, se a gente for pegar, pode ser que lá atrás eu fui proibida de uma coisa que era essencial para mim, que era a minha carícia, que é uma carícia, que é reconhecimento, né, a unidade de reconhecimento humano, que é essencial à vida, como qualquer necessidade primária, que é comer, beber e ter abrigo. Então, por uma coisa que é muito simples se a gente for pensar, que é ter carinho de alguém, né? Ter um abraço de alguém, ter reconhecimento de alguém, que é uma coisa simples se a gente for pensar, isso não é complicado. Só que por algum motivo a gente foi proibido de pedir o que a gente estava necessitando. E, gente, isso isso tem uma propensão na vida da gente, se propaga na vida da gente de uma maneira que a gente nem tem ideia. E que a gente pode sim ter um adoecimento físico muito grave, crônico, sem perceber que a causa todinha foi essa. Porque em algum momento eu precisava de um afago, eu precisava de uma carícia, eu precisava ter alguma coisa que eu não pude pedir, porque eu era proibido de pedir, né? Então, muitas vezes a gente vê que a gente não pode pedir o que a gente quer. Então, eu tô com vontade que aquela pessoa me abrace. Mas eu vou pedir um abraço para ela? Meio estranho, né? Que será que ela vai pensar se eu pedir um abraço para ela? Bom, eu não sei o que ela vai pensar, mas se você tá precisando, pede. Pedir um abraço é uma coisa... É um carinho, né? Pode ser que a pessoa não te dê o abraço, ok, mas enfim. O mais importante é que eu preciso entender qual é a minha necessidade. O que eu tô precisando. E sim, eu posso pedir. Se isso não vem espontaneamente do outro, se eu não consigo receber isso e saciar essa minha necessidade, eu posso pedir. E não tem nada de mais, não tem nada de errado pedir o que eu tô precisando. Muito pelo contrário. Se eu peço o que eu realmente preciso, eu fico saciada, fico satisfeita e fico bem. Se eu fico bem, eu vou ficar bem comigo, vou ficar bem com o outro e tudo vai ficar bem. Essa é a lógica. E é assim que acontece. E o contrário também é verdade. Então, se eu não peço o que eu necessito, eu fico com uma carência, não satisfeita, não entendo muito bem. Pode ser que seja uma besteira. Não preciso de um abraço. Eu não preciso ser reconhecido no meu trabalho. Né? Assim, enfim, eu tô fazendo o que é pela minha obrigação. Né? Às vezes a gente escuta assim, você tá fazendo mais que a sua obrigação. E aí eu não peço o que eu preciso, só que aquilo fica dentro de mim como uma falta, como uma necessidade que não foi saciada. E aí isso pode gerar tantos outros problemas depois que dificilmente eu vou entender e vou chegar e reconhecer que a causa foi essa. E muitas das vezes, muitas das nossas dores emocionais vêm das nossas faltas, das nossas necessidades não atendidas. Então, por isso que é muito legal e muito importante a gente entender isso, né? As nossas carícias, como a gente precisa ser acarinhado, precisa ser reconhecido, né? Pra gente estar satisfeito e aí ter uma vida plena, porque é isso, né? E aí, então, não peça afagos quando você os necessitar, peça afagos quando você os necessitar. Então, se você tá com uma vontade real de ter um abraço de uma determinada pessoa e ela não te dá por algum motivo, e muitas vezes ela nem percebe que você quer o abraço, vai lá e pede.
olha, hoje eu tô um dia ruim, tô querendo um abraço, você me dá um abraço? E pronto, é um ato simples e que pode curar uma vida inteira, né? É tão interessante isso. Coisa simples, nada de espetacular, nada de complicado, nada de... É simples, é um abraço. Muitas vezes, e eu acho que a maior parte das vezes, a gente precisa de coisas simples para estar bem. E não de coisas complicadas, mirabolantes, nada disso. É uma dica aí, a gente não precisa de coisas complicadas para a gente estar bem. E um ato de carinho, um gesto de carinho é uma coisa simples, que se a gente tem, isso cura um dia que dirá uma vida, né? Então, essa seria a segunda injunção e a permissão. Então, peça afagos quando você os necessitar. Simples assim. O terceiro é, não aceite afagos quando você os quiser. Então, não aceite afagos quando você os quiser. Não aceite afagos quando você os quiser. Então, às vezes, uma pessoa é elogiada pela sua aparência física, só que ela aprendeu que ela não podia ser elogiada pela aparência física. Então, ela rejeita, mesmo que ela queira, né? Eu citei no outro vídeo, uma criança pequena é muito acariciada, muito reconhecida pela sua beleza física. E a mãe fala, quando essa criança é acariciada, quando ela é reconhecida, ela, nossa, sua filha é linda, nossa, como você é linda, você é uma criança linda. E a mãe chega e fala para ela, filha, isso não importa, o que importa é a beleza interior. Então, olha só, vamos pegar esse exemplo. Claro que a beleza interior é importante, sim, mas olha só, o elogio físico, a nossa aparência também é legal ser reconhecido. Isso não deveria ser proibido, isso não é errado. Quando a gente elogia uma pessoa pela sua beleza, pela sua aparência, isso não tem nenhum mal. Aliás, a gente gosta muito de ser elogiada pela nossa aparência, mulher pelo cabelo, pela pele, né? Por tantas coisas. A mulher tem mais a coisa até da aparência, né? A gente tem muita preocupação do cabelo, da pele, do corpo. Os homens também. Aliás, os homens têm tido mais isso hoje do que antes. Isso é muito legal também. E ok a gente ser reconhecido pela nossa aparência. Qual é o problema? Seria um problema se a gente fosse só reconhecido pela nossa aparência. Enfim, para algumas pessoas isso não é um problema. E o que importa é que isso não seja um problema. Mas enfim, ser reconhecido pela nossa aparência, ser elogiado pela nossa aparência é muito legal. Então, sim, aceite afagos quando você os quiser. Então, nossa, hoje você tá tão bonita. Ah, obrigada. Obrigada. Eu também acho. Olha só, né? Que legal. Que bom que a gente pode se achar bonita e o outro achar a gente bonita também, não é legal? E é legal, gente. Faz parte e é ok a gente aceitar. Então, o contrário de não aceite afagos quando você os quiser, aceite afagos quando você os quiser. Então, eu quero receber um elogio que eu tô bonita hoje. Então, uma pessoa faz um elogio pra mim e eu aceito. Nossa, hoje você tá tão bonita. Obrigada. E aí isso conforta a gente, isso aquece a gente fica feliz sim quando a gente tem um reconhecimento pela nossa aparência, vamos dizer, pelo esse exemplo que eu tô dando. Então, a permissão é aceite afagos quando você os quiser, ok? Vamos pro outro, não rejeite afagos quando você não os quiser. Não rejeite afagos quando você não os quiser. É aquela história da mulher que é só vista, e a gente vai falar daquele exemplo que eu estava falando antes, só vista pela aparência física. Então a mulher que é modelo, né, e que ela é linda, maravilhosa, perfeita de corpo, pele, cabelo maravilhoso, aquele homem maravilhoso, escultural, modelo, artista, enfim, que tem uma beleza estonteante, ele é muito visto, ela é muito vista, muito elogiada e muito reconhecida pela sua aparência física. Só que essa pessoa está cansada de escutar que ela é só bonita fisicamente. Ela quer escutar também que ela é inteligente. Então, ela é proibida de rejeitar os afagos que ela não quer. Então, ela não quer mais ser só reconhecida pela beleza dela. E qual é a permissão dessa injunção? Rejeite afagos quando você não os quiser.
Que seria, gente, eu não quero ser só reconhecida pela minha beleza física. Ok, eu já sei que eu sou bonita. Eu quero ser reconhecida porque eu sou inteligente. Porque eu sou uma mulher batalhadora, porque eu sou empreendedora, porque eu sou mãe. Ou um homem que é muito bonito e é só reconhecido pela sua beleza, ele quer ser reconhecido porque ele é inteligente, porque ele é persistente, porque ele encoraja as outras pessoas, enfim, por outras coisas além da sua beleza. Então, sim, eu posso rejeitar aquilo que eu não quero mais. Eu não quero só uma coisa. Até porque a gente não é só uma coisa, né? A gente é tudo junto, misturado. A gente tem necessidades em várias áreas da vida, não só em uma coisa. Então, se a gente tem só uma carícia, por que a gente não pode ter outra, né? Só uma carícia não resolve. Só um reconhecimento e só uma coisa da nossa vida, realmente a gente vai necessitar de outros. Então, eu posso rejeitar. E posso pedir as outras coisas que realmente eu tô sentindo falta. E o quinto é, não dê afagos a si mesmo. Então, isso a gente vê muito, né? O autoelogio, o amor próprio, muitas vezes é censurado pelas pessoas, né? As pessoas que se gostam, que se amam, é vista às vezes com muito incômodo para outras pessoas. Ah, lá vem aquela pessoa se achando a tal, se achando que ela é a mais bonita. Essa pessoa se acha, ela sempre tem uma coisa para falar dela que é maravilhoso. E aí a gente perde a oportunidade de falar, nossa, que bom, cara, eu gosto dessa pessoa porque ela gosta dela. E vira e mexe, ela se elogia, ela fala que é o amor que ela tem por ela. Dificilmente a gente vê isso, a gente elogia isso. Então, assim, é muito legal que a gente se elogie, é muito legal que a gente se ame. Aliás, o princípio de tudo é aí, porque a gente é o princípio e o fim de tudo, se a gente for analisar direitinho, né? Tudo vai começar e tudo vai terminar por nós mesmos. Então, se elogiar, se amar, um autoelogio, um amor próprio, ele é essencial para a nossa saúde mental, para a gente estar ok, para a gente estar pleno enquanto pessoa, enquanto indivíduo, enquanto ser humano. Então, o princípio de tudo começa e termina na gente. Então, sim, a injunção é não dê afagos a si mesmo. E a permissão é dê afagos a si mesmo. Então, se ame muito, se elogie muito, né? Se aprecie muito. E isso vai ser maravilhoso. Isso não é ser egocêntrico, egoísta, o mais exibido. Não, isso é uma outra coisa. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de se amar, se elogiar, se reconhecer enquanto uma pessoa legal, bacana. E dentro disso é reconhecer até as nossas limitações, né? As nossas dificuldades, os nossos defeitos, porque não somos perfeitos. A gente pode até querer ser, mas a gente não é. E tudo bem, tem uma beleza também na imperfeição e tem muita. Reconhecer isso é maravilhoso. Reconhecer isso a gente tá muito ligado na gente. E aí a gente vai entender de novo que se a gente se permite e faz isso com a gente entra e a gente, além de entrar, a gente vai viver a nossa autonomia, que é aquilo que eu falava lá no primeiro vídeo. Pessoas autônomas, pessoas que têm uma autonomia, são pessoas que são livres e que são satisfeitas consigo mesmas. E se a gente é isso, a gente possivelmente vai ser assim com o outro. Isso é óbvio, isso é fato, isso não tem para onde correr, né? Então, se eu tenho consciência de mim enquanto ser humano, se eu tenho liberta essa minha capacidade de ser consciente, de estar consciente, eu vivo muito mais no aqui e agora. Vivo as coisas no aqui e agora. As pessoas, interajo com as pessoas no aqui e agora, né? Com muito mais integridade, com muito mais plenitude do que o contrário. Então, a consciência nessas 3 capacidades da autonomia, que é consciência, intimidade e espontaneidade, ela é essencial, né?
para até eu poder ter a permissão de me amar. Sim, eu tenho consciência de mim, de quem eu sou, de da onde eu quero ir, para onde eu quero ir, com quem eu quero ir, o que eu quero ser. Então isso é muito potente dentro da gente. Isso tem um poder que a gente até às vezes nem alcança. E quando eu tomo isso pra mim, isso me empodera muito enquanto pessoa, né? E vai me trazer coisas muito boas, sentimentos muito saudáveis. E se eu sou recheada disso primeiro em mim, possivelmente eu vou fazer isso com outro, vou fazer com meu parceiro, vou fazer com meu amigo, vou fazer com os meus filhos, vou fazer com a minha família, vou fazer no meu trabalho, vou viver isso porque eu vivo isso em mim. Então, gente, primeiro é em mim mesmo, né? Isso não tá errado. Isso é assim. Então, se conhecer, se entender, é o princípio de tudo. E aí eu vivo a plenitude da minha consciência, no aqui e agora, né? Tenho consciência de mim para ter consciência do outro. Tudo vai acontecer primeiro em mim para depois acontecer no outro. Então, se eu tenho consciência de mim, eu passo a ter a consciência do outro. Eu entendo que o outro é único, porque eu também sou única, né? Somos seres únicos, não tem ninguém igual a mim, não tem ninguém igual a você. E não tem mesmo. E isso é maravilhoso, isso só faz a gente crescer enquanto indivíduo, enquanto ser humano. É uma evolução, a gente está no mundo para evoluir. A gente não tem como evoluir, a gente pode até ficar onde a gente está. E não querer crescer, não querer melhorar. Ok, a gente pode tomar essa decisão. Mas o nosso caminho é de evolução. E se a gente entende isso, a gente deslancha, a gente cresce, a gente fica abundante, porque somos seres abundantes. É importante que a gente entenda isso. A gente pode até não aceitar, não acreditar, mas a gente é ser abundante de amor, de riqueza interna, para a gente passar para o externo e viver uma vida abundante. Se a gente olhar para fora, a natureza é abundante e isso é a gente também. Mas se eu tenho um olhar em mim que não seja abundante, possivelmente eu vou olhar para o outro como não um ser abundante, né? E vou viver restrito, vou viver enquadrado, vou viver pouco, não vou satisfazer as minhas necessidades enquanto ser humano. Aí vou ficar carente, vou ficar com déficit, né? Lá nas minhas necessidades, vai ficar sempre... Claro que somos seres de falta. A gente nunca vai ficar na plenitude de satisfazer todas as nossas faltas, ok. Mas olha só, se a gente fica com um déficit muito grande de falta, de necessidades, aí eu vou mudar a palavra, de necessidades básicas, que são as carências, a gente vai ter problema, a gente vai viver uma dor muito maior do que uma dor que a gente pode viver como uma onda. Ela vem, a gente tem um pico de dor muito grande e ela vai embora e acaba. Porque sim, a gente vai viver dor, a gente vai viver frustração, a gente vai viver decepção, a gente vai viver porque a vida é assim. Só que a gente pode viver isso dentro do que precisa ser vivido. Vou pegar o exemplo de um luto. Se eu perco uma pessoa que eu amo muito, inevitavelmente eu vou sentir muita dor. Eu vou ficar muito entristecida. É verdade. Aliás, a gente precisa até viver isso. As dores são feitas para serem vividas, serem sofridas o tanto que elas precisam ser. Mas elas precisam ser vividas e serem terminadas. A gente não tem que viver uma dor eternamente, sempre, pro resto da vida da gente. Se a gente vive assim, a gente adoece sem perceber. As depressões falam isso pra gente, né? Uma pessoa deprimida, ela vive uma dor que é interminável, que é perpétua, que vai ser assim pro resto da vida. Não, a gente tem que viver a dor, sim, por maior e intensa que ela seja, e isso passa. A gente vive a dor como uma onda, ela vem, a gente vive a dor e a dor depois vai embora e a gente segue. Porque se a gente viver essa dor, se essa dor acompanha a vida da gente sempre, a gente sempre vai ter um problema. Aliás, um problema maior do que ele que deveria ser.
porque problema também a gente tem e a gente vai ter, isso é inevitável. Só que se eu sei lidar com um problema, com a dor, eu vivo o problema, vivo a dor, resolvo o problema, resolvo a dor e a vida segue. Então eu vivo melhor. Eu vivo com uma saúde mental preservada, com uma saúde mental ok, e que eu posso viver plenamente as coisas, com uma intensidade que as coisas me permitem ter e elas passam. Porque se a gente for pensar, tudo passa, né? E a consciência também de que a gente é temporário, que a gente está nesse mundo temporariamente. Então, por isso mesmo que é muito legal a gente poder viver no aqui e agora, né? Eu vivo no aqui e agora, estou de corpo e alma aqui e agora, vivendo uma coisa intensa, porque eu sei que o que existe é aqui. Depois eu não sei. Eu já vivi o que aconteceu, estou vivendo aqui agora e o depois eu só quero que aconteça, mas eu não sei, eu não tenho certeza que vai acontecer. Então a consciência também ela é muito poderosa no sentido de que somos temporários nesse mundo, né? Tudo vai passar. Então, se tudo vai passar, que legal que a gente pode viver intensamente no aqui e agora. Não é verdade? É muito melhor. E a outra capacidade de ser espontâneo. A pessoa espontânea é aquela pessoa que ela não é impulsiva, né? E eu falava isso no outro vídeo. Ela tem uma capacidade de ser quem ela é e dela até incorrer no erro de fazer alguma coisa que não é legal para o outro, mas ela pede desculpa, né? Ela volta atrás, pedir desculpa. Não é uma demonstração de fracasso, gente. Definitivamente não é. Pedir desculpa é uma demonstração de sucesso, de vencedor, né? De pessoa que tem consciência de que ela erra e que ela pode voltar atrás, né? Então, a gente pode pedir desculpa, sim, se a gente achar que a gente está errado. Aliás, deve, né? Então, a pessoa que tem essa espontaneidade, ela faz isso e com tranquilidade. Ela pode voltar atrás, ela pode fazer diferente. Ela vai sempre pensar no que é melhor e não no que é pior. Ela não vai perder tempo perdendo energia psíquica de bolar uma coisa que vai dar errado, de entrar num problema que ela sabe que vai ser um problemão para ela. Não, ela não vai perder tempo nisso. Ela vai usar até uma coisa que não seja tão boa para uma coisa que seja boa. Então ela vai economizar o tempo de vida dela com coisas que são legais, que são saudáveis, que são ok. Né? Então a pessoa espontânea é isso, é a pessoa que não é impulsiva, não é aquela pessoa que fala o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. Porque se eu faço isso, então eu vou ter algumas coisas que eu também não vou querer. Né? Então é aquela pessoa que é flexível. Né? No mundo de hoje, se a gente não for flexível, a gente vai ter muita dor que a gente não precisaria ter. Né? E a intimidade, a pessoa que tem uma intimidade consigo mesma, ela vai ter com o outro. Então, é quando eu posso me conhecer, quando eu quero me conhecer, quando eu sei das minhas limitações, né? Que eu sei que eu não sou perfeito e ok, maravilha, sou imperfeito, tá tudo certo. Né? A intimidade de quebra de padrões antigos, então eu não entro mais nas minhas histórias antigas. Aquilo fazia parte da minha vida, só que agora eu não quero mais. Então eu quebro esses padrões. A intimidade é isso, é quebrar padrões, enquadres, histórias antigas que me contaram, que eu contei pra minha vida, às vezes a minha vida inteira, e eu não quero mais. Então eu quero uma intimidade, né? De ser íntimo comigo, de saber que até eu errei, que foi difícil pra mim e que agora não vale mais. Eu quero desfrutar, quero ter relações que eu cresça, que eu fique bem, que eu amadureça e que eu possa dar o melhor de mim. Então isso é ser íntimo, né? Isso é ter uma intimidade aflorada dentro de mim. Então, a pessoa que é íntima, ela tem uma capacidade de se tornar aberta para o outro, né? Ela entende as suas limitações, sabe das suas limitações, mas ela não deixa de fazer o que ela quer fazer.
Então ela arrisca conhecer pessoas, ela arrisca um relacionamento para ter um relacionamento íntimo, para conhecer o outro. Pode até ser que não dê certo, mas ela arrisca isso, ela não escolhe o medo e desiste e se paralisa, né? Então ela avança ela arrisca. Então a intimidade é muito isso, eu ser íntimo comigo, saber quem eu sou, o que eu quero e apostar numa relação, apostar numa amizade, apostar no emprego, pensando que vai dar certo, mesmo que não dê, isso não é o mais importante, mas ela arrisca, ela tenta, ela quer ter uma relação de verdade, ela não quer ficar na superficialidade das relações, ela quer ter uma relação verdadeira, autêntica. A intimidade mostra a nossa autenticidade enquanto pessoa, né? Então é quando a gente deixa as nossas máscaras caírem. Então a pessoa que tem intimidade com ela mesma é aquela pessoa que não usa máscara, ela é quem ela é e ok. Então ela se aceita. E gente, se eu faço isso comigo, eu vou fazer isso com o outro, eu vou permitir que o outro seja quem ele é. Eu vou aceitar o outro mais fácil do que se fosse o contrário. Claro que numa relação de casal, a gente pode sempre melhorar. Aliás, a relação de casal é o lugar que a gente mais cresce, que a gente mais evolui, que a gente melhora, que a gente olha para as nossas dificuldades e passa por elas e deixa de ter muitas das nossas dificuldades. Na relação de casal isso acontece muito quando a gente pode viver uma relação de intimidade no casal, na relação de casal. Isso é muito grande. A gente começa a interagir com o outro e isso propicia muitas coisas boas na nossa vida individual e na vida de casal. É onde a gente mais cresce, na relação de casal. Então, eu posso ter, na minha relação de casal, uma intimidade que me deixe ser quem eu quero ser, o outro também me deixa ser quem eu quero ser, e aí isso possibilita uma grande liberdade. E aí, se tem uma liberdade em ambas as partes, eu sou tranquilo para ser quem eu quero ser, e o outro me aceita e eu aceito o outro. Então, dificilmente isso vai dar errado, né? Isso vai dar muito certo, né? Então, de saber que o outro é único, que eu sou única e que a gente junto pode fazer coisas muito legais, construir coisas legais, evoluir junto, né? Eu aprendo muito com o outro, inevitavelmente isso é verdade. Sempre o outro vai me mostrar alguma coisa que eu não sei, né? O meu ponto cego. Às vezes a gente se incomoda muito com o que o outro diz, que o outro fala, e às vezes isso... 100% é difícil falar, mas é batata que isso tem a ver com a gente, né? Isso tem a ver, quando a gente está incomodado, isso tem a ver com a gente. Isso não é só do outro, né? Então é um momento da gente olhar e ver, poxa, por que será que isso me incomodou tanto, né? Será que o que o outro está falando não tem nada a ver comigo mesmo? Não, gente, se a gente olhar com cuidado e com paciência, a gente vai ver que tem a ver com a gente. E aí pode ser uma vida da gente mudar. Porque eu acho que a busca da nossa vida é a gente estar melhor, a gente ficar bem e a gente vai se aperfeiçoando, porque é aquilo, a gente não é perfeito. A gente vai se aperfeiçoando, não para chegar na perfeição, mas para a gente ter uma vida cada vez melhor, né? Essa que é a ideia. Então, eu acho que o mais importante de tudo isso que eu venho falando é a gente entender que é muito importante que a gente cure as nossas dores. A gente precisa fazer isso por nós. A gente muitas vezes fica esperando que o outro faça pela gente, né? Mas isso às vezes não acontece, né? E não é o outro, é a gente. Então, a gente tem que curar as nossas dores emocionais. Isso é muito importante. Isso vai resolver tanto problema na gente, tanto problema da gente, tanto problema que não é da gente, né? Que a gente pega emprestado e a gente pega carona sem perceber.
Às vezes a pessoa não tem problema, ou tem poucos problemas, só que ela fica tão envolvida com o problema do outro que aquele problema passa a ser dela, né? Então, se a gente resolver as nossas dores emocionais, se a gente começar a querer resolver a nossa dor emocional, a nossa vida vai ser muito mais tranquila, nossa vida vai ser saudável, mais saudável emocionalmente. E aí, fisicamente, né? Porque tudo tá junto, tudo tá ligado, não tem só o emocional. Tem tudo junto, gente. Quando a gente tem uma dor física, a gente pode olhar que junto a isso tem uma dor emocional. Se é que não começou pela dor emocional e a gente não se deu conta, tá? Então, se a gente tem a capacidade de ter espontaneidade, de ser espontâneo, de ter consciência, de ter intimidade, a gente tem autonomia. E a gente tendo autonomia, a gente tem capacidade de curar a nossa dor emocional. As nossas dores emocionais, que são muito doloridas. Muito, muito, muito doloridas. E aí a gente vive uma vida em plenitude, né? A gente vive uma vida mais saudável. A gente vive uma vida mais prazerosa. E é tão bom a gente ter muito mais prazer do que dor, não é verdade? É muito melhor, né? Então, pessoas satisfeitas, pessoas atendidas nas suas necessidades, elas serão pessoas mais felizes, elas serão pessoas que compartilharão muito melhor a vida com o outro, né? Isso é real, isso é fato, né? Então, ter autonomia é gerir a sua própria vida, e gerir a sua própria vida não é só uma questão de gerir só as suas finanças, só o seu dinheiro, isso é uma das coisas. Mas gerir uma coisa que é muito mais complexa do que o dinheiro, as suas emoções. Quando eu sou o gerente da minha própria vida, quando eu gerencio de uma forma ok os meus sentimentos, eu tenho uma capacidade muito maior de gerir as minhas finanças, de gerir a minha casa, de gerir minha família, de educar os meus filhos, muito, muito, muito melhor, né? Então, a pessoa que tem autonomia, ela procura ser mais do que ter mais. Ela vai sempre focar em ser mais, ser melhor, ser mais eficiente, ser mais cuidadoso, ser mais amoroso, ser mais cooperativo, contribuir mais do que ter mais carro, do que ter mais dinheiro, do que ter mais casa, do que ter mais imóveis. Isso é legal também, gente, é muito importante, é muito legal a gente poder ter dinheiro e todas as outras coisas que o dinheiro nos beneficia, né? Mas, no frigir dos ovos, se eu tenho muito mais em mim o ser e ser melhor, eu consigo até melhor ter mais. E aí, ainda assim que eu perca tudo, que eu perca meu dinheiro, que eu entre em falência, e a gente pode ver muito isso que está acontecendo agora, né? Muitas empresas ou falindo ou piorando economicamente, mesmo que eu perca tudo, eu não vou perder a capacidade de começar tudo de novo. Eu não vou perder a confiança em mim, porque se eu fiz aquele patrimônio chegar àquele ponto, chegar àquele número grande, eu faço tudo de novo. Eu posso perder todo o meu dinheiro, toda a minha fortuna, todos os meus bens materiais. Mas se eu tenho em mim a minha autonomia, que é a minha capacidade de ter intimidade, de ser espontâneo e de ter consciência, eu faço tudo de novo. E faço às vezes até melhor, né? Então, o meu convite é esse, da gente sempre olhar primeiro pra gente, no sentido da gente se melhorar, da gente ser melhor, da gente estar melhor. E lembrando que ser melhor, estar melhor, não quer dizer que eu seja perfeito, que eu não erre, que eu não faça coisas que não são legais, não é isso. Mas que quando isso acontecer, eu posso pedir desculpa, eu posso redecidir, eu posso
enxergar e entender que aquilo não foi legal, então eu posso fazer diferente. Isso é ser autônomo, né? Isso é a minha autonomia em plenitude. E aí eu me engrandeço enquanto pessoa e torno o ambiente e a vida ao meu redor muito melhor. E se cada um de nós exercitar isso dentro de si, com certeza a gente vai ter um mundo melhor. E isso não é uma ficção, não uma história de conto de fadas, isso é real, isso é extremamente possível, isso pode não ser fácil, mas é simples. O que eu tô falando é simples, a linguagem que eu tô usando, ela é simples, né? E é isso que é o mais legal, de ser simples e que é possível de fazer. De novo, pode ser que não seja fácil, mas é simples. Até porque também, gente, não é fácil viver uma vida com muitas dores. Não é fácil viver uma vida com muitos problemas. Isso não é fácil, a gente se acostuma. Sabia que a gente se acostuma a viver assim? A gente tem essa capacidade, olha só. Então, se a gente tem essa capacidade de viver em coisas tumultuadas, conflitantes o tempo inteiro, a maior parte do tempo da nossa vida, a gente tem a capacidade de resolver isso. É a mesma coisa, é a mesma moeda, só virar o outro lado da moeda. Então, o meu convite é pra gente olhar para isso sempre, a gente exercitar isso como um exercício físico que a gente faz na academia. E se a gente coloca isso em ação, mesmo que comece bem pouquinho, mas que isso vá crescendo, tenha uma crescente, a gente se torna dono da nossa própria vida, com uma autonomia, e a gente tem uma vida muito melhor, mais plena. Esse é o meu convite e até breve.